Esse aqui é o mapa da área que a gente está hospedado. Woodlands, aqui na casa do Henrique. O Henrique mora pra cá, pra cima. Rosewood Suites. Esse é mais ou menos o condomínio que ele mora. A gente anda por essa rua aqui todo dia para vir para essa área, que é a área comercial, onde tem um dos shoppings, onde a gente vai no mercado, o Woodlands Civic Center, e o Causeway Point, que é onde a gente está agora, que é o grande shopping aqui da região e que é todo integrado com as linhas de ônibus e metrô. Agora a gente está pegando a linha marrom, né? O que a gente vai fazer hoje, Luana? Então, a gente vai pegar o metrô aqui, estamos em Woodlands North, desceremos a linha marrom, faremos a transferência no Outram Park e desceremos até o porto. Aqui no porto, nós pegaremos as informações sobre a possibilidade de ir direto de barco para a Indonésia, aqui de Singapura. E aí continuaremos nosso passeio do dia, atravessando essa ponte aqui, ver se é possível, porque a gente não sabe se é pago ou não, tem as informações. Porque é nessa ilha aqui que tem os parques temáticos, tem campo de golfe, é onde a galera se diverte. A gente não sabe se é free, se é para todos ou se é só pagando. Só indo para descobrir. E aí a ideia é que seja, né, que a gente consiga adentrar aqui com o nosso jeitinho carioca, voltar para cá e depois pegar um transporte público, a gente ainda não sabe se metrô ou ônibus, até Gardens by the Bay, que é mais ou menos essa região aqui, né, em volta do Marina Bay e tudo mais. Tem o show das luzes, show das águas, que é bonito de visitar de dia. Tem aqui a esplanada também. E também tem essa parte de passeio noturno. O que é impressionante aqui é como todos os modais de transporte estão integrados aos shoppings, aos centros comerciais. Você sai de uma estação, de metrô, de repente você subiu uma escada rolante, está dentro do shopping, só. Completamente. E você não sai do ar-condicionado, você acaba esquecendo que lá fora está um calor desgraçado da linha do Equador. Mas é isso, tudo integrado. Ó, saímos aqui na estação de Harbour Front do metrô. Já no sul da ilha de Singapura, mais ao sul do que ao centro da cidade, inclusive. Saímos aqui no Shopping Vivo, que é conectado diretamente. Olha que chiquezinho, que bonitinho. Tem 3 andares, super high-tech por dentro também. E ele é conectado com aquela grande prédio lá, que parte dele é a estação de barcas, serviço de ferry que vai para a Indonésia. O pessoal aqui vem muito. Conversou com um rapaz lá de uma das agências, né? Tem 4 agências que vendem passeios, vendem o transporte de barco para a Indonésia, que sai diariamente. Muitas pessoas vão lá para a ilha de Batam especificamente, tem outras ilhas também, mas Batam porque tem vários beach clubs, tem vários clubes na beira da praia, que o pessoal gasta uma grana lá, tomando uns bons drinks, fazendo uma massagem e ficando nas praias de areia fina. Até porque as únicas praias aqui de Singapura, até onde a gente sabe, estão na ilha de Sentosa, que é aqui em frente. E infelizmente na semana que a gente chegou, um barco deixou derramar óleo perto da costa, a gente não está podendo ter acesso à praia, né? Infelizmente. E a gente veio aqui hoje justamente poder conhecer a ilha de Sentosa, que é um lugar que indicaram pra gente conhecer, que tem uma história bem peculiar, mas que atualmente é conhecida mais pela sua ultramodernidade, seus altos hotéis, prédios, os teleféricos, que é o que a gente vai mostrar. Que é a ilha que a gente está vendo lá. E ela, pesquisando na internet, forem ver, ela é super conhecida, principalmente pelos seus resorts, grandes hotéis, como a gente consegue ver. Tem uns parques também, mas tem muitos resorts à beira da praia. São as praias que o povo aqui de Singapura costuma frequentar. Infelizmente, na semana que a gente chegou, teve
um acidente com um navio que derramou óleo na baía, na água, no mar, então a gente não pode entrar nas águas da praia. Mas é muito conhecido também, tem o estúdio da Universal, tem várias atrações, tem um lugar que você faz uma trilha noturna por atrações do Harry Potter. É super conhecido, o pessoal vem gastar um dinheiro com férias aqui, muito com criança, com família. É bem interessante. Mas por trás de toda essa modernidade existe também um pouco de história, né? Na verdade, os primeiros registros dessa ilha, ela se chamava na época, ela é conhecida como Pulau Belakang Mati, que em malaio tem algo a ver com, quer dizer algo parecido com por trás de onde se encontra a morte, por trás de onde está a morte. Né? E por que isso? Os primeiros registros são do século XVII, 1600, 1604, que traz relatos de combates, né, que tinham ali fora, que já era um lugar certamente fortificado, ainda na época do Reino de Singapura. Isso muito anterior à colonização inglesa, muito anterior à existência do Estado moderno de Singapura como a gente conhece hoje. Mas você já tinha essa fortificação, e quando os ingleses vêm ocupar essa região, na época já era um sultanato, né, isso aqui era parte do sultanato da Malásia, os ingleses eles vêm em busca dessa área, como a gente consegue ver, por trás dessa estrutura que tem aqui mais próxima, tem os guindastes, que estão se movendo bem ali atrás, que é o porto aqui de Singapura. Então a importância da região de Singapura tem a ver com esse porto, que ele é muito estratégico, um posicionamento estratégico na conexão entre o Mar da China, que vem de lá, passa pelo estreito aqui na frente, o estreito de Johor, o estreito de Singapura, para encontrar o estreito de Malacca, na atual Malásia, para depois fazer a conexão com o Oceano Índico, com o Mar da Índia, e de lá para a Europa. Então esse foi um ponto muito estratégico para os ingleses, e vão transformar essa ilha, em princípio, num forte, numa grande fortaleza, ali a partir de 1819, quando começa o primeiro acordo dos ingleses com um sultão local, que cedeu a ilha de Singapura, de modo geral, para que os ingleses pudessem construir esse porto. E a partir de 1867 começa a colonização, de fato, oficial, de toda Singapura pela coroa britânica. Então, durante um século, essa ilha foi simplesmente uma fortaleza, as pessoas não tinham acesso, os únicos barcos atravessavam os barcos militares, até a descolonização da ilha em 1967, final da década de 60, né, você tem a descolonização, junto com a Malásia, depois a Singapura se separa da Malásia, é expulsa pela Malásia, né? Deixa de ser parte da Malásia porque é expulsa, e você vai ter uma discussão muito grande sobre o que fazer com a ilha de Sentosa, que na época ainda não tinha esse nome. Esse nome vem após, porque você tinha 3 projetos em debate, um de manter como uma fortaleza e torná-la ainda mais poderosa, considerando que faziam apenas 20 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, e a ilha de Sentosa participou da guerra, bombardeada pelos japoneses, foi ocupada pelos japoneses, né? Então depois foi retomada pelos ingleses, e com o fim da colonização, várias pessoas defenderam a ideia de transformá-la, de fortificar ainda mais a ilha. Outras pessoas tiveram a ideia, e quase foi para frente, de você construir uma refinaria de petróleo aqui, a partir da empresa Esso. Chegou a se fazer um contrato, mas depois mudou-se esse contrato, e a planta da fábrica foi enviada para uma outra região aqui do país, da Singapura. E o projeto que ganhou, na verdade, foi de transformar a ilha num grande resort, num grande local turístico, que vingou, e até hoje é um lugar muito conhecido por isso. Então, a partir de 72, você já tem esse novo plano de urbanização para a construção de resorts, para a construção de hotéis, de malha urbana, de infraestrutura urbana, para poder você ter acesso a partir de Singapura, né? E ao longo das décadas só foi aumentando, e realmente é um dos lugares, pelo que todos dizem, a gente vai conhecer hoje, muito tecnológicos aqui. E como a gente consegue ver, tem 3 modais principais para acessar. Hoje você não acessa mais por barco, como se fazia antigamente. O primeiro transporte que foi construído para chegar na ilha foi aqueles bondinhos que a gente consegue ver e lembra muito Pão de Açúcar, que é um sistema de teleféricos que foi construído em 1974, né? Foi o mais antigo. Depois construiu-se aqui do lado esquerdo um sistema de monotrilho, que são os pequenos bondinhos também, os trenzinhos, como se fosse metrô, uma extensão do metrô na verdade, mas eles são menores, coloridos, que atravessam. Eles fazem somente esse transporte da Harbour Front, que é onde a estação de metrô que a gente desceu, até a ilha. Só isso que eles fazem. E depois ainda se construiu esse acesso para pedestre que a gente vai pegar hoje,
que é a única forma gratuita de você acessar a ilha. Tem a ponte, com os carros passando atrás. A única forma gratuita, de fato, é a pé. Por um sistema também tecnológico, você pode passar pela lateral ali a céu aberto, né, como algumas pessoas estão passando, como você pode também por dentro daquela estrutura que tem umas esteiras rolantes, que nem tem no metrô do Rio, que nem tem nos aeroportos do Brasil. E por carro, por teleférico ou por trem, você tem que pagar uma taxa de pedágio para acessar a ilha. A pé você não precisa pagar. Nessa disputa entre os diferentes projetos para o que fazer com a ilha depois da descolonização, se ganhou o projeto de transformar num grande balneário, num resort mesmo, uma ilha resort turística, que se fez uma votação, que se fez uma grande campanha para mudar o nome da ilha. Imagina, você vai vir de outro país, chegar aqui em Singapura e pegar um transporte para conhecer a ilha chamada de um lugar onde se encontra a morte ou algo do tipo. Acho que ninguém gostaria de fazer isso, né? Então eles mudaram o nome da ilha para a Ilha de Sentosa, que quer dizer algo como a Ilha da Tranquilidade, da Paz, né? Mudou totalmente a atmosfera e a energia que passa aí. Isso é interessante. E uma curiosidade é que foi nessa ilha, no Hotel Central, que teve um encontro histórico entre, pela primeira vez, o presidente dos Estados Unidos e o presidente da Coreia do Norte, né? Na época era o Donald Trump e o Kim Jong-un, que se encontraram dentro dessa ilha e apertaram as mãos naquela foto icônica pela primeira vez desde a Guerra das Coreias, que é algo muito próximo daqui a gente, né? Nós estamos aqui no Sudeste Asiático, a divisão entre Coreia do Sul e Coreia do Norte está logo aqui ao lado. E além disso, a gente veio também para cá por conta daquele porto ali, onde tem umas barcas, que são os ferry boats, é o serviço que faz a conexão entre Singapura e algumas ilhas da Indonésia. Uma das formas de se chegar a Jakarta, a capital da Indonésia, é por aqui. Não é o caminho que as pessoas costumam fazer, porque é muito longe, mas esse barco aqui tem 4 agências que fazem o transporte diário, de hora em hora. É 1 hora de barco, o pessoal vai até a ilha de Batam, vai até algumas ilhas específicas e lá ficam nos seus beach clubs, nos clubes da praia, resorts, restaurantes, pagam. Os singapurenhos não tem que pagar, né? Mas a gente tem que pagar, por exemplo, a visto de entrada no país, na Indonésia. Independente do tempo que vai ficar, é o visto de 30 dias, que não é barato. Mas a gente está pesquisando uma possibilidade de rota, porque chegando na ilha de Batam tem uma outra barca, que aí são 35 horas de viagem, atravessando. Que ninguém sabe dizer como é que é essa viagem. Se tem comida, se não tem comida, se tem que levar, se tem banheiro para tomar banho, se tem lugar para dormir, é um mistério. É a aventura pelo oceano, não sabe se tem tormenta, se tem sabe, furacão. As pessoas trabalham na companhia não sabem. Mas é outra companhia, não é a mesma, né? É uma companhia da Indonésia, a gente está na Singapura. Mas é isso, é uma das rotas possíveis que a gente está pesquisando e sair daqui. Também não é barato, mas a gente já viu que para chegar na Indonésia não vai ser barato. A gente vai ter que dar um jeito. Seja de avião, seja de barco, o que não dá é para ir por terra, porque são um arquipélago. E aqui na entrada da passarela para a Ilha de Sentosa, finalmente encontramos o famoso quadradinho do cigarro. O pessoal, um dos únicos pontos, né? Não pode fumar na rua, não pode fumar nos ambientes abertos, fechados, lugar nenhum. E aí o pessoal vem aqui, ó, na saída do shopping, para poder fumar seu cigarrinho junto com a lixeira ali onde tem o cinzeiro. E interessante que a gente realmente não vê as pessoas fumando na rua, muito raro tem alguém ali burlando, porque é conhecido como a cidade das multas, né? O país das multas. Tudo aqui tem placa dizendo multa. E aqui tem uma plaquinha, um mapa da ilha que a gente vai entrar agora. E olha, infelizmente, a gente veio aqui com a promessa de que a modernidade ia falar mais alto, que a gente, a partir do momento que a gente entrasse na passarela, a gente ia descansar. Tem uma passarela com uma escada rolante. Com esteira, escada rolante, e olha só. Tudo quebrado. Desde a hora que a gente chegou, tudo quebrado, tudo fechado, uma vergonha. O metrô do Rio tá dando de 10-0. Todo o acesso bloqueado às esteiras rolantes. Tinha lido também que tinha ar-condicionado. Nada disso. Ponto do vigário. Quem quiser, de fato, conforto, comodidade, pague para usar o teleférico lá do outro lado, que deve ser realmente incrível, mas hoje não vai dar.
Que acho que é um caminho de jardim que reproduz 4 biomas diferentes. Aqui tá, ó, Tropical Rainforest. Tem que ver onde estão os outros. Tava muito quente, a gente resolveu fugir aqui por um portal gigantesco que estava aberto, a gente nem fazia ideia. Tá aqui Malaysian Fruit Streets. Dá pra comer, melhor de tudo, com ar condicionado. Todo mundo aqui dentro. Todo mundo tem calor. Parecia que não tinha ninguém, tava tudo vazio. Realmente tá muito, muito quente. E aqui a gente já dá de frente com os primeiros parques temáticos. Parque da Universal, ó. Olha quanta gente. A criançada. Muita gente. Chegamos aqui num dos pontos mais altos de Sentosa, onde passam os teleféricos. E aí do nada tem esse brinquedo aí que o pessoal sobe para poder ter um vistão. Não parece um brinquedo de aventura, só para ter a vista. Mas do nada, 2 pavões. Nossa. Buscando comida como se fosse pombo. Igualzinho o pombo. Até o pombo daqui é chique. Impressionante. Muito bom. E é legal da gente poder ter acesso a tudo isso de forma gratuita, né? Mesmo que a gente não vá participar das atrações e tudo mais, a gente tem acesso ao espaço, à estrutura. Uma estrutura sinistra. Muito bom. Olha o teleférico subindo ali. Um dia, quando a gente tiver muito dinheiro, a gente vai voltar em Singapura e gastar muito dinheiro aqui se divertindo. Tá anotado. Olha o pessoal tirando foto ali com Velozes e Furiosos. E aqui é por onde passam os teleféricos em cima para ir lá para a cidade de Singapura. Depois que passamos do estúdio da Universal, viemos andando, passando pela parte do cassino, pelos grandes resorts que tinham ali no ponto específico. Agora o Jardim Sensorial, olha que legal. Lindo, lindo. As crianças, Luana dando uma relaxada. E pra lá é a parte mais high-tech. Estúdio Universal, os hotéis, resorts. Depois de passar pelas várias partes de parques, tudo aquilo que a gente viu, extremamente artificial, mas integrado e bonito, agora chegamos numa área de natureza, que é o Parque Imbiá, que lembra muito o nome Imbiá Guarani, de um dos grupos, uma das famílias linguísticas, né,
dos povos indígenas que habitam o nosso território Brasil, ao mesmo tempo em que habitam também ali a fronteira com o Paraguai e com a Argentina e com o Uruguai, que estão aí presentes também na cidade de Maricá, tem 2 aldeias em Biá-Guarani, no estado do Rio de Janeiro. E é interessante como o nome soa tão parecido, Imbiá, Imbiá. Essa parte da natureza que foi quase daqui, na verdade, devastada. Algumas árvores foram preservadas do período pré-colonial e aí depois foi retomado com esse projeto de revitalização a partir do turismo da ilha. Aí tem até umas cachoeirinhas que a gente ainda não sabe. Tem uma carinha de artificial, com pedra de metal, mas a água está indo para um grande cano subterrâneo que deve estar levando esse rio caudaloso para o oceano que está logo ali abaixo. É isso. É melhor isso do que se fosse tudo prédio e parque temático, né? Pelo menos tem a parte natureza, que é integrado aos parques temáticos, na verdade. Tem parques temáticos dentro da parte natureza também. E é isso. Fica a dica para quem quer tomar um pouquinho de ar fresco, uma água encanada no meio da natureza e trilhas num calor de 40 graus. Descobrimos a nascente da cachoeira Tembini, ó. Água fresquinha, natural. Primeira cachoeira com água que a gente encontra no Sudeste Asiático. Olha o quedão, tem até um poço para mergulhar. Isso que é passeio na natureza. Ai, que delícia, A ó. natureza, a água vem Põe daqui. a nascente ali atrás da gente. Ih, a nascente. Ai, gente. Agora vamos seguir. Ó, se quiser ali tem graminha. Sombrinha. Por ali deve ter uns banquinhos também. Infelizmente a praia está interditada por conta de um maldito barco que derramou óleo. Realmente. Bem na nossa vez. Bem na nossa vez. Mas tudo bem, tudo bem. Ah, ali é a estação de teleférico, é a última. Se quisesse daqui, poderia pegar o teleférico já voltando lá para Singapura. Eu vou descansando. Bateram muita perna, tenho certeza. Luana encarando o sol para ir atrás de bebida gelada, tenho certeza. Aqui temos um ritual indígena acontecendo na praia de Siloso, extremo sul da ilha de Sentosa, Singapura, antiga Península Malaya. Esses povos aborígenes estão fazendo um ritual muito antigo, muito conhecido em nosso continente também, América, chamado Cabo de Guerra. Realmente Singapura, Ásia, tá muito tecnológico, teleférico, bungee jumping, tirolesa, tudo na mesma praia, resort. Passarelinha para pedestre para atravessar até a ilhazinha do outro lado. Os barcos ancorados lá do lado de fora. Essa é a praia de Siloso. Esse dia a gente não viu em guia nenhum de fato o que fazer em Singapura, nos blogs. Dá um rolê aqui. Sabia que existia o Parque Universal, sabia que existiam esses parques temáticos, mas que não, que era possível dar um rolê na ilha de Sentosa assim, tranquilo, os dois. Bom, olha, passamos por uma florestona. Qual é essa floresta que atravessou?
E do lado de lá a gente nem percebe daqui, mas tem todos os parques temáticos, que é artificial, mas é interessante a forma, a solução arquitetônica e paisagística para aquilo poder fluir, ser bonito, né? E o acesso livre para todo mundo, que é legal. Ótimo. Fala aí, pô, o que você acha dessa estrutura de praia pública aqui? Melhor que qualquer estrutura de praia no Brasil. Tem água quente, filtrada, para tomar um noodles, um chá, ou o que for. Café. Café. Tem água gelada no fio, de graça, banheiro, chuveiro. Você sai da praia, meu bem, você escova dente, você toma banho, você faz número 1, você faz número 2, você limpa o neném, você lava a tua roupa. Tu vem pra cá, toma banho de praia, faz tudo o que você quiser com a água aqui, se você estiver sem água em casa. Limpo. Tem um cocô boiando. Incrível. Realmente, em termos de estrutura, a gente está muito mal no Brasil. Muito mal. Realmente, diazão, hein? Diazão. Você achou dessa prainha? Que não mergulhamos, mas prainha. Delícia. Aqui é ótimo. A gente até viu ali, tem um resort ali da praia. Essa aqui é a praia de Siloso, na verdade. Siloso. Mas o resort também não é agressivo, né? A gente não tá ali escondido entre as árvores. Realmente tem um servicinho ainda de ônibusinho que faz o transfer. Acho que é gratuito aqui Tem na água, parte da tem praia. Banheiro. Não, estrutura é 1000. Água, banheiro. Tem um lugar para tomar banho, lugar para lavar os pés para tudo que é canto. Banheiro limpo, com papel higiênico, Gente, sabão. com tudo. Incrível. E além disso, esteticamente bonito também. Não é só eficiente, como é bonito. Tudo é muito bonito. Realmente, parabéns. Acho que vale os $4 que o povo paga para poder entrar aqui. Para quem vem pagando, quem vem de ônibus, de transporte, está pago por toda a estrutura que vai encontrar, independente de você entrar nos espaços privados, né, nos parques, restaurantes ou não. O acesso à área pública já é sensacional. E ainda tem essa floresta toda aí, ó. Para lembrar um pouquinho que estamos num país tropical, não é só o calor, tem natureza também. Agora são 6h50, por aí. 6h50 da noite, da tarde. O sol tá começando a se pôr e continua fazendo aí pra cima de 30 graus. Tá muito quente, muito abafado. Mas tá ótimo. E aqui, ó, no final da praia ainda tem toda essa estruturazinha, ó. Siloso Beach. Eu acho que a gente tem um shopping ainda, é isso? Por aqui a gente tem que entrar mais à esquerda, um pouco mais ali na frente. Mas vamos ver por aqui. Eu também, se quiser, mano. Vai ficar por aqui, daqui voltar pra casa e vir amanhã depois. Nunca fiz isso, A fila pro Coconuts. Meio colorido, meio parque de diversões, né? Ah, esse é o trenzinho, ó. A gente tem que ir pra lá. Indoor Skydiving. Cara, a galera faz mergulho dentro de um lugar fechado. Olha que doideira.
Não, e assim, pensando que o nosso maior... grande monumento do Rio de Janeiro é o Cristo Redentor, né? E que já é concedido a iniciativa privada, não é uma coisa pública e tudo mais. A estrutura é 1000 a 0, né? Nenhuma estrutura do Cristo tem, porque agora tem elevador e escada rolante, acabou. Não tem nenhum atrativo para além da estátua em si. Claro que não. Tem como comprar? Bebedouro. Não, no Pão de Açúcar tem bebedouro, no Cristo não tem não. Tem que comprar água e tem um quiosque para comprar água só. Um calor absurdo, não tem uma proteção para contra-sol. Tem uma escada rolante e tem um elevador. Que diz ser panorâmico, mas não é panorâmico. E é só isso. Para chegar é difícil, para sair é difícil. E é mais caro que aqui, Antônio? Não sei, cada coisa aqui tem um valor, né? Mas o parque lá, $60. O Cristo é 68, 78, depende da temporada. Com o trem fica 130. Mas realmente aqui a estrutura dá de 1000 a 0. Isso aí deve ficar bonito à noite, né? Sim, ó, que lindo. As cores. Então o andar de cima ali, ó. Pegar aquela ali na frente. Saca bonito. Plataforma para poder você ouvir o som da água batendo aqui dentro. Realmente valeu Singapura. Isso aqui é todo um jardim sensorial que a gente está passando. O primeiro foi a cúpula das águas, agora é dos florais, das essências. Saímos aqui de novo em frente ao Parque da Universal. A gente estava ali no cassino. E os dragões agora todos coloridos ali. Realmente, sentou, você vai deixar saudade. Olha que lindo.
super iluminado. Tudo super iluminado. Aqui é a entrada do Hotel Michael. E olha quem tá aqui. Nosso Brazuca. Brasileiro. Já? Sabia que era a escultura do Botero. Brasil presente, rapaz. Fernando Botero, é. Quando eu olhei os gordinhos de longe, falei, deve ser do Botero. E é. Ainda tem um shopping de luxo aqui, ó. Aí tem Gucci, tem Dior. Rapaz, nunca nem vi essas lojas na vida. Olha o cheiro do luxo. Nunca nem vi essas lojas na vida. Sim, ó. Olha que chique. O jeito que pode andar, né? Não foi barrado no caminho. Não, cara de rico. Que coisa verde. Só loja sinistra. É pra aqui que vai o dinheiro dos magnatas. Ó, 50% de desconto ali, deve estar valendo. Piaget. Ó. Chiquérrimo. Montblanc. Luxo. E aí é um hotel integrado no outro só. Saiu de um, tem um corredor de lojas de luxo. Na sequência já é o outro hotel, Hotel Hora. Ó, o Romero Brito, gente, o Brasil tá presente com tudo aqui, hein? Cassino, ó, Romero Brito. Um elefante pernilongo. Salvador Dali. Dali. Salvador Dali. Ó, Victoria's Secrets. E aqui é a entrada do cassino, ó. Descendo aqui as catacumbas do cassino de Sentosa. Nossa, era um subterrâneo para várias coisas. Entre elas.
ter muito dinheiro para aproveitar isso deve ser muito bom, realmente. Nossa, o aquário oceânico. Nossa, isso deve ser muito bom. É. Isso é cassino. Como tem? Ali que é um negócio que a gente viu do Harry Potter, ó, que é um tour psicodélico, várias luzes, apresentando personagens de Harry Potter. Tá pra superfície? Agora a gente vai pelo outro lado, né? A gente veio por outro lado. Você por onde? Quer subir por onde? Ali é a rua. Saímos aqui de novo em frente ao Parque da Universal. A gente estava ali no cassino. E os dragões agora todos coloridos ali.